Você já teve tudo o que precisava para ser grato e mesmo assim não conseguiu sentir nada? Como se a bênção estivesse lá, visível, real, e mesmo assim o coração continuasse pesado, comparando, reclamando, insatisfeito, sem conseguir explicar por quê? Ou pior ainda, você está numa situação difícil agora e alguém te disse para ser grato. E essa orientação pareceu uma agressão, como se estivessem pedindo para você fingir que a dor não existe. Essa pergunta vai ser respondida ao longo desse vídeo, não de forma genérica, de forma prática, honesta e profunda. Porque gratidão a Deus não é um sentimento que aparece espontaneamente. É uma habilidade que se aprende. E esse vídeo vai te ensinar como existe uma epidemia silenciosa que a ciência começou a estudar com seriedade apenas nas últimas décadas, mas que a Bíblia já descrevia há milênios. É a incapacidade de enxergar o que está bem. Não é maldade. Não é ingratidão deliberada. É biologia. O cérebro humano foi projetado para detectar problemas, ameaças e o que está faltando muito mais facilmente do que para registrar o que está funcionando, o que foi provido e o que deveria gerar gratidão. Os neurocientistas chamam isso de viés de negatividade. É um mecanismo de sobrevivência que nos manteve vivos como espécie durante milênios, sempre atentos ao perigo, sempre monitorando o que pode dar errado. O problema é que esse mesmo mecanismo que funcionou para evitar predadores na savana africana opera com a mesma intensidade quando você está tentando ser grato pela sua vida hoje. O cérebro escaneia automaticamente o que falta, o que doeu, o que não saiu como planejado, o que os outros têm e você não tem, e apresenta esse inventário de negatividade com muito mais eficiência do que registra as bênçãos. A ciência já percebeu que a gratidão é algo inato no ser humano. Para a psicologia positiva, a gratidão e sua prática são a mais elevada forma de amadurecimento psicológico. A gratidão também impacta o cérebro. Sempre que agradecemos e nos sentimos gratos por algo ou alguém, aumentam os níveis de dopamina, um neurotransmissor responsável pelo bem-estar, humor e prazer, ativando o sistema de recompensa do cérebro. Isso não é autoajuda, é neurociência aplicada ao que a Bíblia já mandava fazer há séculos. Pesquisadores da Harvard Medical School afirmam que a gratidão é um poderoso remédio para o cérebro. Um estudo realizado com 300 adultos mostrou que, ao praticar o agradecimento, os participantes apresentaram melhora na saúde mental comparados aos que não praticaram esse exercício. 300 pessoas. Saúde mental mensurável, apenas pela prática da gratidão. Mas, antes de ir fundo nas histórias e nas ferramentas práticas, preciso desfazer uma confusão enorme que existe sobre o que gratidão é e o que ela não é. Gratidão não é fingir que está tudo bem quando não está. Não é negar a dor, minimizar o sofrimento ou sorrir para uma situação que merece ser chorada. Não é aquela positividade tóxica que diz que você só precisa ser mais grato para os problemas desaparecerem. Gratidão verdadeira é a capacidade de, mesmo dentro de uma situação difícil, enxergar o que ainda está de pé, o que ainda está presente, o que ainda foi provido, o que ainda existe de bom no meio do que está errado. É o que Davi fez nos Salmos. Ele não foi o salmista da prosperidade. Ele foi perseguido, traído, perdeu um filho, cometeu erros graves e viveu consequências pesadas. E mesmo assim, os seus salmos são os documentos de gratidão mais profundos da literatura humana, porque ele aprendeu a enxergar Deus no meio da escuridão antes de a escuridão acabar. Salmo 103, versículo 1, começa com: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Isso não é um homem em dia fácil, é um homem que treinou o coração para abençoar a Deus antes de sentir vontade de fazer isso.
Agora deixa eu te contar a história que é o coração desse vídeo. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Entrou numa aldeia na divisa entre Samaria e Galileia. E 10 homens que eram leprosos ficaram de longe, porque a lei não permitia que se aproximassem, e gritaram: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 13. 10 homens com lepra. Para entender o peso disso, é preciso entender o ponto que lepra significava naquele contexto. Não era apenas uma doença, era exclusão total. O leproso não podia estar perto de pessoas saudáveis, não podia entrar na cidade, não podia abraçar os filhos, não podia comparecer ao templo. Vivia literalmente fora dos muros, numa espécie de exílio forçado que durava enquanto a doença durava. Em muitos casos, para sempre. Esses 10 homens haviam perdido tudo o que definia a vida humana: família, comunidade, trabalho, dignidade, participação na vida religiosa. Ficaram de longe porque eram obrigados a ficar de longe. E Jesus os mandou se mostrar aos sacerdotes, que era o processo oficial de confirmação da cura. O detalhe devastador é que a Bíblia diz que eles foram curados no caminho. Não antes de ir, no caminho, enquanto obedeciam sem ter ainda recebido o que pediram. Enquanto andavam em direção à promessa, sem nenhuma evidência visível de que ela seria cumprida. Isso é fé. Obedecer antes de ver. E os 10 foram curados. 10 pessoas que haviam perdido anos de vida, de família, de tudo que importava. 10 pessoas com um milagre completo no corpo. E apenas um voltou. Lucas capítulo 17, versículo 15 diz: um deles, vendo que fora curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E prostrou-se aos pés de Jesus, dando-lhe graças. Jesus então fez uma das perguntas mais reveladoras de todo o Novo Testamento. Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Lucas, capítulo 17, versículo 17. Essa pergunta não é de quem está com raiva, é de quem observa uma realidade humana com precisão clínica. 10 pessoas receberam o mesmo milagre. Uma voltou. 9 seguiram em frente com as bênçãos sem se lembrar de quem as deu. Os 9 não eram necessariamente ingratos por maldade. Provavelmente estavam eufóricos, correndo para abraçar a família, para entrar na cidade, para retomar a vida que haviam perdido. A bênção chegou e a atenção foi imediatamente para o que a bênção proporcionava. Quantas vezes você recebeu algo que havia pedido e a atenção foi imediatamente para o próximo problema? Quantas vezes uma porta abriu e antes mesmo de agradecer você já estava preocupado com a próxima porta que ainda estava fechada? Quantas vezes a provisão veio e o foco foi para o que ainda faltava em vez do que havia chegado? Os 9 não eram monstros, eram humanos, e esse é o ponto. Mas um que voltou recebeu algo que os 9 não receberam. Jesus disse a ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Lucas capítulo 17, versículo 19. Todos os 10 foram curados, mas apenas um foi salvo. Apenas um teve o encontro pessoal com Jesus, que ia além do milagre físico. Apenas um recebeu a palavra direta, que definia sua identidade e seu destino. A gratidão abriu uma porta que a bênção sozinha não abre. Agora preciso falar sobre Jonas. Jonas estava no ventre do peixe. Não há situação mais literal de estar no fundo do buraco. E de dentro dali, no lugar mais escuro, mais isolado, mais constrangedor que um ser humano poderia estar, Jonas disse em Jonas, capítulo 2, versículo 9: mas eu te oferecerei sacrifícios com voz de gratidão. Sacrifícios com voz de gratidão. Do ventre do peixe, antes de ser libertado, antes de ver o sol, antes de saber que ia sair. Gratidão como ato de fé antecipada, não como resposta à bênção, como declaração de quem Deus é antes que a bênção chegue. Essa é a gratidão mais poderosa que existe, não a que responde ao milagre.
a que precede o milagre, a que declara que Deus é bom antes de ter a evidência visível de que ele vai agir. Daniel fez isso com a vida em jogo. Em Daniel, capítulo 6, versículo 10, ao saber que havia um decreto que o puniria com a morte por orar, Daniel foi para casa, abriu as janelas na direção de Jerusalém e orou e deu graças ao seu Deus, como sempre havia feito. Não como emergência espiritual, porque a situação estava crítica, como prática estabelecida de vida. A gratidão de Daniel não dependia das circunstâncias. Era uma âncora que ele havia fixado muito antes do dia em que as circunstâncias ficaram perigosas. E quando o perigo veio, a âncora segurou. Agora chegamos ao ponto central desse vídeo. Como ter gratidão a Deus na prática, não como teoria, não como conceito, como algo que você faz hoje, amanhã e no dia seguinte, até que se torne parte de quem você é. Vou ser específico. Vou falar sobre situações reais, porque gratidão genérica não transforma ninguém. O primeiro obstáculo que precisa ser enfrentado: como ter gratidão quando você está com raiva de Deus. Isso precisa ser dito, porque é real e porque muitas pessoas estão nesse lugar, mas têm vergonha de admitir. Raiva de Deus por uma perda que não fazia sentido, por uma oração que não foi respondida da forma que você pediu, por algo que aconteceu com alguém que você ama e que parecia injusto demais para ter vindo de um Deus bom. A raiva de Deus não é o oposto da fé, é uma forma de relacionamento. Você só tem raiva de quem importa, e a Bíblia não esconde essa raiva. Ela documenta. Jeremias disse em Lamentações, capítulo 3, versículo 1, Eu sou o homem que viu a aflição debaixo da vara da sua indignação. Ele estava com raiva, estava com dor, estava se sentindo abandonado por Deus. E no mesmo capítulo, versículo 23, ele chegou à gratidão, não pulando a raiva, atravessando ela com honestidade. O caminho para a gratidão, quando você está com raiva, não é fingir que não está, é chegar diante de Deus com a raiva e deixar que Ele trabalhe com ela. É dizer, eu estou com raiva, eu não entendo, e mesmo assim, eu escolho confiar que você é bom. Essa escolha, feita com honestidade, é o começo da gratidão em circunstância difícil. O segundo obstáculo: como ter gratidão quando você está no meio de uma crise e não consegue enxergar nada de bom. Aqui entra uma das ferramentas mais poderosas que a psicologia e a espiritualidade têm em comum: a redução de escala, quando a situação é grande demais para ser grata de forma ampla. Você reduz a escala até encontrar a menor unidade possível de gratidão genuína. Numa situação de crise financeira, você pode não conseguir ser grato pela situação financeira, mas pode ser grato pelo teto sobre a cabeça hoje. Não pelo futuro do teto. Pelo teto hoje. Numa situação de doença grave, você pode não conseguir ser grato pelo processo, mas pode ser grato pela mão da pessoa que ficou do seu lado no hospital. Não por tudo, por aquela mão. Numa situação de perda profunda, você pode não conseguir ser grato pela vida como um todo, mas pode ser grato por uma lembrança específica de quem você perdeu. Não pelo vazio, pela lembrança. A gratidão não precisa abranger tudo de uma vez. Ela começa na menor fração do que é real e cresce a partir dali. As pessoas podem aplicar a gratidão ao passado, recuperando lembranças positivas e agradecendo por elementos da infância ou bênçãos passadas, ao presente, não tendo a boa sorte como certa, e ao futuro, mantendo uma atitude esperançosa e otimista. Passado, presente e futuro. 3 dimensões onde a gratidão pode ser plantada, mesmo quando uma delas está difícil. O terceiro obstáculo: como ter gratidão quando você compara sua vida com a dos outros e sai perdendo. A comparação é um dos maiores destruidores da gratidão, e ela nunca foi tão intensa quanto hoje, em 2026. Quando você abre qualquer rede social e é bombardeado com as versões mais editadas
e favoráveis da vida dos outros, a comparação não é apenas emocional, é neurológica. O mesmo sistema de recompensa do cérebro que ativa quando você conquista algo é desativado quando você percebe que alguém conquistou algo maior. É literalmente impossível ser grato e estar em modo de comparação ao mesmo tempo. Os dois estados neurológicos se excluem. Paulo entendeu isso profundamente. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 11, ele disse: "Aprendi a estar contente em qualquer estado em que me encontre." Aprendi não nasceu sabendo, não recebeu como dom espiritual instantâneo. Aprendeu. Contentamento é uma habilidade adquirida e a gratidão é o professor dessa habilidade. Quando você pratica gratidão deliberada pelo que tem, você treina o cérebro a valorizar o que é seu em vez de cobiçar o que é do outro. Não porque o que o outro tem não é bom, mas porque a sua felicidade não pode depender de uma comparação que você nunca vai vencer, porque sempre vai existir alguém com mais. A âncora da gratidão está no que Deus te deu a você, não no que Ele deu a outra pessoa. O quarto obstáculo: como manter a gratidão quando a situação não muda? Essa é talvez a pergunta mais honesta de todas. Você pratica a gratidão. Você faz o diário. Você ora com ação de graças. E a situação difícil continua difícil. O diagnóstico não melhorou. A conta não fechou. O relacionamento não foi restaurado. O que você faz com a gratidão quando ela não parece estar gerando resultado? Aqui está a resposta mais profunda que a Bíblia oferece e que a psicologia confirma de forma diferente. A gratidão não é praticada para mudar as circunstâncias, é praticada para mudar você dentro das circunstâncias. Quando Paulo escreveu sobre contentamento em qualquer estado, ele estava na prisão. A prisão não mudou enquanto ele escrevia. O que mudou foi a perspectiva de Paulo sobre quem ele era dentro da prisão. A gratidão não promete mudar o quadro. Promete mudar quem você é enquanto o quadro ainda está lá. E uma pessoa transformada pela gratidão navega as mesmas circunstâncias difíceis de uma forma radicalmente diferente de uma pessoa consumida pela amargura. Exercitar a gratidão ajuda a criar um escudo protetor contra o estresse, fomentando uma visão mais positiva frente aos desafios, e é possível diminuir os níveis de cortisol, o hormônio responsável pelo estresse, e melhorar o controle emocional. O cortisol, hormônio do estresse, medido e reduzido. Não porque a situação mudou, porque a resposta interna à situação mudou. Agora vou te dar o roteiro prático completo. Não 4 dicas genéricas. Um roteiro de como desenvolver gratidão a Deus, começando hoje. Passo 1. Comece com honestidade, não com positividade forçada. Antes de tentar ser grato, nomeia o que está difícil. Escreva ou diga em voz alta para Deus: estou com dor por isso. Estou com raiva disso. Não estou entendendo aquilo. Essa honestidade não é o oposto da gratidão. É o solo em que ela vai crescer. Davi nunca fingiu para Deus. Jeremias nunca fingiu. Jonas nunca fingiu. Você também não precisa. Passo 2. Encontre a menor unidade de gratidão genuína que você consegue hoje. Não tente ser grato por tudo. Encontre uma coisa, uma específica. Pode ser pequena. Pode ser o sol que entrou pela janela esta manhã. Pode ser água quente no banho. Pode ser que você está vivo. E lendo isso, comece com o que for real, por menor que seja. Pesquisas comprovam que o simples ato de agradecer pode fortalecer vínculos com outras pessoas, auxiliar na sensação de bem-estar, aumentar a resiliência, reduzir o estresse e ajudar a prevenir a depressão. O simples ato, não o ato elaborado. O simples. Passo 3. Construa o arquivo de memória de Deus. Pegue um caderno ou o bloco de notas do celular
e comece a listar momentos em que Deus foi fiel na sua história. Momentos em que a provisão veio, em que a situação se resolveu quando não havia saída, em que alguém apareceu na hora certa, em que você atravessou algo que não achava que ia atravessar. Esse arquivo é o seu escudo nos dias em que a fé está fraca. Quando o presente parece vazio de evidências de Deus, você abre o arquivo e lê o passado. A fidelidade de Deus no passado é a evidência da fidelidade dele no presente. O Salmo 77, versículo 11 diz: Lembrarei as obras do Senhor. Sim, lembrarei as tuas maravilhas antigas. Lembrarei, decisão deliberada de lembrar, não esperar, sentir, decidir, lembrar. Passo 4. Pratique o que os especialistas chamam de gratidão antes do pedido. Esta semana, quando você for orar, passe os primeiros 10 minutos apenas agradecendo antes de fazer qualquer pedido. Não porque Deus não quer ouvir seus pedidos, mas porque a gratidão primeiro recalibra o coração para receber a resposta. Você chega ao pedido com menos desespero e mais confiança quando você passou pelos 10 minutos reconhecendo o que Deus já fez. A ansiedade sobre o futuro diminui quando o coração está cheio de evidências do passado. Isso é exatamente o que Paulo descreveu em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. Ação de graças, antes dos pedidos, na mesma respiração que os pedidos, como parte inseparável da oração. Passo 5. Expresse a gratidão em voz alta, para Deus e para as pessoas. O leproso que voltou glorificou a Deus em alta voz, não em pensamento. Em voz alta. Há algo que acontece quando a gratidão sai da cabeça e vira som. Ela se torna real de uma forma diferente. Ela atravessa de dentro para fora. E o processo de atravessar a transforma. Diga obrigado em voz alta para Deus quando algo de bom acontecer, por menor que seja. Diga para as pessoas que fizeram diferença na sua vida que elas fizeram diferença. Não apenas pense. Diga. Praticar a gratidão ajuda a ativar certas áreas do cérebro e a liberar dopamina, neurotransmissor associado à sensação de bem-estar. O que contribui para reduzir sentimentos negativos, aumenta a chance de sentir alegria, fortalece o otimismo e a autoestima e ainda incentiva a busca por novas experiências positivas, criando um ciclo positivo. Um ciclo positivo. Quanto mais você expressa gratidão, mais o cérebro facilita a próxima expressão de gratidão. É uma habilidade que se fortalece com o uso. Passo 6. Nos dias em que a gratidão parece impossível, ore a gratidão de outra pessoa. Tem dias em que você genuinamente não tem nada para agradecer do ponto de vista emocional. Nesses dias, ore a gratidão que outros expressaram. Os salmos existem para isso. Salmo 103, Salmo 136, Salmo 92. Leia em voz alta a gratidão de Davi. Quando você não consegue formular a sua própria, empreste a voz dele enquanto a sua está sem palavras. Isso não é desonestidade espiritual. É comunhão. É reconhecer que você faz parte de um corpo, que os que foram antes de você já expressaram o que você ainda não consegue expressar e que a gratidão deles também é sua. Passo 7. Pratique gratidão, especificamente pelas coisas que você toma como garantidas. Essa é a prática mais poderosa e a menos utilizada. Somos gratos pelo extraordinário, mas raramente pelo ordinário. Pela cura milagrosa, mas raramente pela saúde que não quebrou. Pela provisão inesperada, mas raramente pelo emprego estável que já existe. Pela amizade que nos salvou numa crise, mas raramente pela amizade que simplesmente está lá todo dia. O extraordinário é fácil de agradecer. O ordinário é onde a gratidão se aprofunda. Jesus, antes de multiplicar os pães e os peixes,
deu graças, não pelo milagre que estava prestes a acontecer, pelos 5 pães e 2 peixes que havia na mão, pelo ordinário insuficiente. E foi exatamente com esse ordinário insuficiente, colocado nas mãos de Deus, com gratidão, que o extraordinário aconteceu. João capítulo 6, versículo 11. Isso é uma lei espiritual e psicológica ao mesmo tempo. O que você honra com gratidão se multiplica na sua percepção e frequentemente na realidade também. O que você ignora por considerá-lo garantido tende a diminuir na sua valorização até que seja tirado. Não espere perder o que tem para começar a agradecer por ele. E agora, voltamos à pergunta que abriu esse vídeo. Como ter gratidão a Deus quando a vida está difícil? Não fingindo que está fácil, mas escolhendo, mesmo no meio do difícil, enxergar o que ainda está de pé, lembrando o que Deus já fez, expressando em voz alta o menor fragmento de reconhecimento que você conseguir encontrar hoje, e confiando que esse fragmento, colocado nas mãos de Deus, com honestidade, é suficiente para começar. Como Jonas no ventre do peixe, como Daniel diante do decreto de morte, como Davi nas cavernas, escrevendo salmos de gratidão enquanto fugia de Saul. A gratidão deles não esperou pelas circunstâncias melhorarem para começar, e as circunstâncias de todos eles mudaram. Não porque a gratidão é uma fórmula mágica, mas porque a gratidão mantém o coração conectado a Deus no meio do processo. E quem permanece conectado a Deus no processo, chega transformado do outro lado. Se esse vídeo tocou algo real na sua vida hoje, escreve nos comentários. Eu volto para agradecer. São as palavras que o leproso samaritano escolheu fazer. Uma declaração de que, a partir de hoje, você vai ser o 1 que volta, não o 9 que segue em frente sem olhar para trás. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está preso na comparação, na insatisfação, na sensação de que nunca é suficiente. Às vezes a palavra que liberta não é sobre o que está faltando, é sobre aprender a enxergar o que já está. Agora, vamos orar. Senhor Deus, a pessoa que está ouvindo essa oração agora viveu uma vida inteira sendo treinada pelo mundo a focar no que falta, no que deu errado, no que os outros têm e ela não tem. E o cérebro que você criou para proteger amplia exatamente essa perspectiva por design. Mas você criou também a capacidade da gratidão, a capacidade de enxergar o que está de pé no meio do que caiu, o que foi dado no meio do que foi tirado, o que ainda existe no meio do que já se foi. E hoje, Senhor, eu peço que você faça algo específico nessa pessoa, que você a ajude a encontrar a menor unidade genuína de gratidão que ela consegue sentir hoje. Não o quadro todo, só o detalhe. O fragmento, o pão e o peixe insuficiente que ela colocará nas suas mãos para que você multiplique, que você abra os olhos dela para a versão da sua própria vida que a gratidão revela. Não para negar as dificuldades, não para minimizar as perdas, mas para que ela consiga enxergar com a mesma clareza com que vê o que falta, o que você já providenciou. Que ela se torne o 1 que voltou. Não apenas o que recebeu a bênção, mas o que reconheceu de onde ela veio. E que ao voltar com gratidão, ela encontre, como o samaritano encontrou, o encontro pessoal com você que vai além de qualquer milagre circunstancial. Que nos dias em que a gratidão parecer impossível, ela empreste a voz dos salmos. Que nos dias em que a raiva for maior que a paz, ela chegue com a honestidade primeiro e confie que você sabe trabalhar com isso. Que nos dias em que a comparação roubar a alegria, ela volte ao que você especificamente deu a ela, não ao que deu a outra pessoa. E que a partir de hoje a gratidão deixe de ser um sentimento que ela espera sentir e se torne uma disciplina que ela escolhe praticar todo dia em tudo. Mesmo no ventre do peixe, mesmo na prisão, mesmo antes de ver a resposta, porque você
é bom, não porque as circunstâncias provam isso, mas porque você simplesmente é, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou algo real em você, escreve amém nos comentários. Inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem uma palavra nova esperando por você aqui. Lembrando que somente os inscritos podem comentar. Canal 247, 24 horas por dia, 7 dias por semana, na presença de Deus.